Então, para as 9, a pregação e oração. Maravilha. Amém? A paz de Jesus. O amor de Maria. Oh, glória, aleluia. Irmãos, convido você a abrir comigo a palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, versículo 26. Amém? Amados irmãos, como o homem falou, sou o Ederson, a minha é meu padrinho de casamento. Eu faço parte do grupo de oração do pastor, hoje coordeno esse grupo de oração pela misericórdia de Deus. Eu comecei no grupo de oração em 1998, na Vila Maria, o grupo de oração das Senhoras Graças, a qual o Toninho aqui na frente fazia parte também. E eu aprendi muito com o Toninho, e hoje eu tenho a graça de ver ele aí, sentado também me escutando, né? Então, Deus ele faz isso com a gente, né? Ele nos levanta para sermos profetas, né? E nós aprendemos com aqueles que vêm de nós, né? Depois temos a graça de passar para frente aquilo que nós aprendemos também, né? Então, para a glória de Deus, desde 1998, que eu participo da renovação carismática católica, essa corrente de graça que não se finda. Amém? Sou casado com a Sandra, minha esposa está lá atrás. Tenho 2 filhos, Miguel Arcanjo e Miguel Tobias, né? Estamos aí hoje, então, para trazer a palavra de Deus para vocês. Amém? Então, vamos lá. Mateus 26, 26 a 29. O texto vai dizer assim: durante a refeição, Jesus tomou o pão, bendizeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante, não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Palavra da salvação. Quem pode, beija a palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga-se comigo: meu Senhor e meu Deus. Que a tua santa palavra produza frutos de vida, santidade e conversão na minha vida e na vida da minha família. Amém. Amados, eu quero fazer uma pequena introdução dizendo o seguinte: hoje nós olhamos para a realidade da nossa igreja e contemplamos a verdade que nos impressiona. Em cada canto desse mundo existe um clamor por cura, por libertação. E a mesa para esse milagre da cura e da libertação já está pronta. Então, mas para que nós possamos nos aproximar dessa mesa, precisamos entender que nós somos uma família imensa. Nós somos mais de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo. Já pensar nisso? Somos 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo. É muita gente, né? Mas ainda é pouco. É pouco porque no mundo existe mais de 8 bilhões de pessoas. E apenas 1 bilhão e 400 é católico. Olha quantas pessoas nós temos. Olha, tia Diz, agora que vem certo aí. Olha quanta gente precisa ainda. Participei também do grupo da tia Dirce, lá na Recanto, né? Renascidos para Deus, foi uma benção naquele tempo. Poucas pessoas são católicas no mundo, poucas. Mas existe uma emanação da glória de Deus na Igreja Católica. A mesa onde se alcança a cura e a libertação se chama mesa da Eucaristia.
Quanto mais nós buscarmos a presença de Jesus na hóstia consagrada, na Eucaristia, mais nós iremos experimentar a graça da cura e da libertação. O nosso antigo pároco, falecido padre Cândido, José Cândido, que Deus o tenha na glória eterna, ele dizia o seguinte: não existe missa de cura e libertação. Existe missa. Porque toda missa Deus cura e toda missa Deus liberta. Mas existe no meio de nós uma tendência a queremos modificar aquilo que já é feito de fábrica. Deus já colocou a Santa Missa como o ápice da fé católica. No mundo, irmãos, existe mais de 295 mil paróquias. É muita coisa. Mas se nós pensarmos o quanto de cristãos estão sendo perseguidos e o quanto de pessoas ainda não conhecem Jesus, é pouco. Por quê? Porque ainda nós não temos sido exemplo de santidade para arrastar a multidão. Ontem nós celebramos o quê? A festa de Corpus Christi. No início dos séculos da igreja, existia o costume de se rezar a missa nas catacumbas, nos lugares escondidos, porque não podia se falar que é cristão. Então, um padre tinha que levar a hóstia para os doentes, e aí, se ele fosse pego, seria morto. Então um menino chamado Tarcísio falou: eu levo a Eucaristia. E ele colocou aqui, guardou a hóstia no seu peito e levou. E ele foi assassinado. Morreu por amor a Jesus. Morreu por amor a Cristo Jesus. Na época medieval, surgiu uma garotinha chamada Emelda, que é beata. E ela tinha em torno dos seus 6 a 7 anos de idade e ela queria receber a Eucaristia. E a supervisora falou assim, do convento onde eu morava, você é muito pequena, não pode receber a Eucaristia ainda. E ela estava em preparação. E toda vez que as irmãs iriam receber a Eucaristia, ela fala assim: como é que a senhora consegue receber a Eucaristia e não morre? Morrer por quê? Se eu receber a Eucaristia, eu vou morrer de amor por Jesus. Ela falava. E ela ficava horas adorando o Santíssimo Sacramento. Pois bem, aquela menininha, ali diante do sacrário, pediu para a irmã autorização para ficar adorando Jesus até mais tarde. E a irmã deixou. Né? A irmã foi se retirar, foi dormir, e ela ficou lá no sacrário, adorando Jesus. No meio da madrugada, a irmã escuta uns barulhos estranhos ali na capela do Santíssimo. E ela se levanta, ela vê que sai uma luz de dentro da capela do Santíssimo, e ela vai lá, e quando ela chega lá, Emelda está de joelhos adorando Jesus, e uma hóstia se desprendeu do sacrário, ficou em pé diante dela. E saíam luzes e raios daquela hóstia consagrada. Então a irmã chamou um padre, o padre chegou, colocou a patena debaixo da hóstia, Jesus se deitou na patena, e naquela noite Emelda recebeu a Eucaristia. Ela recebeu e ficou adorando Jesus em êxtase. E quando a irmã foi tocar nela para levantar, porque já estava dando quase 6 da manhã, Emelda desfaleceu morta. Comungou uma única vez na sua vida. E essa única vez foi arrebatada para a glória. Foi para o céu eterno. Com que amor nós estamos recebendo a Eucaristia? Com que amor nós recebemos Jesus Eucarístico? De que maneira nos aproximamos do santo sacrifício? Um padre, esqueci o nome dele agora, não vou lembrar. Cardeal Sunes, lembrei. O Cardeal Sunes diz assim, que a renovação carismática católica é fruto do Concílio Vaticano II.
E a renovação carismática católica, ela é católica. E por ser católica, ela traz em si o fogo do Espírito Santo. E ele relembrou as palavras de Santo Efrem, que diz: aquele que comunga a Eucaristia, comunga fogo do Espírito Santo. Aquele que comunga a Eucaristia, comunga fogo do Espírito Santo. Cada vez que você receber a Eucaristia, o seu coração deve queimar. A tua alma deve se encher do fogo do Espírito. Aconteceu no século XVI, com São Felipe Neri, uma coisa maravilhosíssima. Ele estava ali diante de Jesus Eucarístico, adorando o Senhor de braços abertos. E de repente, ele começou a levitar, levitar. E aí, o menino ficou olhando assim, e assim: Felipe, eu também quero voar. Aí Felipe desceu, assim: não conte isso para ninguém. E na noite seguinte, Felipe foi adorar o Santíssimo de novo, e ele de joelhos, e uma bola de fogo se desprende do sacrário, entra na boca de Felipe Neri, e ele fratura 2 costelas, e o seu coração dilata. Tanto é que existe ainda hoje o coração de Felipe Neri, está intacto. Ele está dilatado. O que ele vai dizer? Que São Felipe Neri teve o coração dilatado de amor por Jesus Eucarístico. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo na Eucaristia, mais nós vamos nos parecendo com Jesus. Dá uma olhada pro seu irmão aí, Olha pro seu irmão. Ele está parecendo com Jesus? Sim ou não? Sim. Irmãos, quanto mais nós comungamos a Eucaristia, mais nós temos que nos parecer com Jesus. E aí, irmãos, os altares estão de pé porque a humanidade está ferida diante de uma opressão e de uma doença que só Jesus pode curar. No contexto bíblico que nós vemos hoje, Jesus está na sala do cenáculo. E a igreja diz que a Eucaristia é uma atualização do mistério salvífico de Cristo. Você pode ir em 1000 missas durante a sua vida. Essa 1000 missas é uma única missa. Porque existe uma única missa, a missa de Cristo, que é atualizada pelo mistério da presença do sacerdote em persona Christi. Ele atualiza o mistério. Então, irmãos, assim quando nós comemos o alimento ele é os nutrientes do alimento é absorvido por nosso sistema digestivo, e aí o que é bom o organismo pega, né? Vai para o sangue, vai para o coração, vai para o músculo, vai para os ossos, não é assim? E aí o que não presta sai nas fezes, não é isso que acontece? A Eucaristia é um alimento tão salutar para nossas almas que quando você recebe o corpo de Cristo, ele se dissolve no seu corpo e o trigo ele é absorvido facilmente pelo organismo. Então, as suas veias, o seu sangue, o seu sistema nervoso, tudo que você é, fica eucaristizado. Você pode dizer assim: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cada vez que você recebe a Eucaristia, você se torna um novo Cristo. Na sala do cenáculo, quando ele proclama: esse é meu corpo, tomai todos, comei. Esse é meu sangue, tomai todos, bebei. Não é mais pão, é corpo. Não é mais vinho, é sangue. Tem aparência de pão, tem gosto de pão, mas é a carne do Deus vivo. Tem aparência de vinho, tem gosto de vinho, mas é sangue
precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda vez que eu recebo no meu corpo esse mistério de amor, eu me torno também um outro Cristo cheio de amor. E as pessoas que se aproximarem de mim precisam receber esse amor. Por que a Eucaristia cura? É comprovado que pacientes que comungam a Eucaristia diariamente se curam mais rápido do que pessoas que não comungam. Né, senhor Almir? O Padre Almir é ministro, ele sabe disso. Quem comunga a Eucaristia recebe cura muito mais facilmente do que quem não comunga. Tem pessoas serem curadas de câncer. Tem pessoas serem curadas de outras doenças que era difícil ser curado porque recebiam a Eucaristia. E aí uma coisa interessante, irmãos. A Sagrada Escritura, ela vai falar que no tempo do sumo sacerdote Abiatar, quando Davi e seus homens fugiam de Saul, exaustos, famintos, sem forças, para continuar a batalha, eles entraram na casa de Deus. O sacerdote, movido de misericórdia, deu-lhes daquele pão sagrado. Aquele pão, somente os sacerdotes podiam comer. Os pães da preposição. Ao comerem do pão da presença, as forças de Davi e de seus homens foram restauradas. Eles foram curados da exaustidão e libertos do desfalecimento para continuar a jornada. A mesma coisa aconteceu com Elias, o tesbita. Triste, chateado, porque Jezabel queria matá-lo. O que ele fez? Vou fugir. Caminhou, cansado, deitou debaixo de uma árvore. Senhor, pode tirar minha vida, não sou melhor que meus pais, não. Veio um anjo, apresentou para ele pão e disse, come. Ele voltou a dormir de novo. Veio o anjo, deu o alimento de novo e falou, come. Porque fez um longo caminho pela frente. Ele comeu o pão, e com a fome daquele pão ele caminhou 40 dias. Irmãos, Eucaristia é o pão do céu que nos sustenta na caminhada até o dia que nós chegarmos no céu. Está cansado? Está angustiado? Está triste? Está com problema? Está com dificuldade? Eucaristia. Problema no casamento? Eucaristia. Filho nas drogas? Eucaristia. Está passando por problema de falta de emprego? Eucaristia. Está passando por tribulação? Eucaristia. Em todo tempo da sua vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da sua vida, não se afaste da Eucaristia, porque Eucaristia é alimento de vida eterna. E quem comunga a Eucaristia, comunga Jesus Cristo e vai receber como prêmio a herança da vida eterna. Irmãos, nós estamos aqui por causa disso. Estamos aqui para termos a graça da vida eterna. Para alcançarmos o reino feliz e vivermos para sempre com o Senhor. E é interessante, irmãos, essas coisas porque, olha que interessante, né? A gente busca o que? A vida eterna, certo? Quando Maria, a mãe do Senhor, recebeu o anjo, ele disse para ela, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, certo? A encontrar-se graça ante Deus. O ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Em Mateus, ele vai dizer para José, São José, não temas receber Maria por esposa, porque o menino que está em ti, está nela, é gerado pelo Espírito Santo, e ele vai salvar o povo dos seus pecados. Perceba, Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, que veio para nos redimir dos pecados. Quando instituiu a Eucaristia, ele fala o quê? Esse pão, esse corpo e sangue é para a remissão dos pecados. Há uma coisa interessante. Naquele tempo, era comum
as mulheres prepararem a mesa para a refeição. A mulher preparava a mesa para a refeição. Mas Jesus manda 2 apóstolos irem e preparar a ceia. Quem? João e Tiago. Eles foram preparar a ceia. Essa preparação, com certeza, significa comprar aquilo que necessita para a ceia. Mas é próprio da mulher organizar, pôr a mesa, preparar as coisas. Com certeza, Maria, mãe de Jesus, não participou do momento da Eucaristia, porque ali era o momento em que Jesus estava instruindo os seus apóstolos. Mas com certeza a Virgem Maria preparou o altar da mesa. Entende? Preparou a mesa para a ceia. E ali, irmãos, com licença, é assim que eles ficavam na mesa, um do lado do outro, no chão, um tablado de madeira no chão, e eles aqui. Era essa a posição que eles ficavam, ou de perna assim, né? Ou assim de lado. E é por isso que Deus vai dizer que João, ele recosta a cabeça no peito de Jesus, porque eles estão sentados no chão. Aquele quarto é muito bonito, mas ele é só ilustrativo, porque na verdade não era assim, era no chão. Então João recostou a cabeça no peito de Jesus, porque estavam no chão o tablado de madeira. Maria, ela prepara a ceia, não participou do mistério, porque Maria gerou o Verbo, trouxe o Verbo ao mundo, para que ele fizesse a vontade do Pai. Mas pensa comigo, Jesus morreu, ressuscitou, com certeza a mãe dele viu ele vivo, depois da ressurreição. E aí, Jesus sobe aos céus, e os apóstolos fazem então a novena ao Espírito Santo, né? Esperam 9 dias, a novena ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem, Maria já está cheia do Espírito Santo. E ela plena do Espírito Santo, recebeu também o Espírito Santo. Mas a partir dali, vai dizer Atos 1:42, que Atos 2:42, que os apóstolos tomavam o pão, a refeição, com singeleza do coração. Havia a fração do pão, irmãos. Olha o mistério. Olha o mistério. Maria participava da fração do pão. Ela recebia o corpo do filho que ela gerou. Olha o mistério. Maria comungou o corpo do filho que ela gerou. Toda vez que eu imagino o apóstolo Pedro levantando, faça isso em memória de mim, faça o pão. Eu estou até arrepio. E Maria recebendo aquele pão, sabe, aquele pão era o corpo do filho dela. Aquela que gerou o Salvador, agora o recebe na sua alma pela Eucaristia. É lindo demais. É lindo demais. É maravilhoso mais esse mistério. Maria é a mulher eucarística por excelência. Porque em primeiro lugar ela gerou o Filho de Deus. Ela comungou do plano da salvação. É a mulher de Gênesis e Apocalipse. Gênesis aponta a Maria. Porque diz que a sua descendência esmagaria a cabeça da serpente. E lá em Apocalipse, a mulher é perseguida pelo dragão. É a Virgem Maria. Então, Maria é a mulher eucarística. E sabe o que aconteceu? Em 1917. Aquelas 3 crianças, Jacinta, Lúcia e Francisco, estão brincando. E pé da zinheira aparece um anjo. E ele apresenta para eles o quê? A Eucaristia e o cálice. Eu lembro agora, 2 deles comungam o pão, isso, a Eucaristia, e um só bebe o cálice. Antes da aparição de Nossa Senhora, eles receberam primeiro a Eucaristia.
E olha a oração belíssima que o anjo ensinou para eles, para aquelas crianças. Olha a oração belíssima, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Olha a oração que aquelas crianças primeiro receberam a Eucaristia, adoraram Jesus na Eucaristia, antes da aparição de Maria. Olha a oração que o anjo ensinou. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E aí depois o anjo diz para eles: tomai e comei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Olha o que o anjo diz para eles: tomai e comei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. E aí depois o anjo diz para eles assim: rezem comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos, peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E depois disso, o anjo desaparece e aparece a Virgem Maria. Por que antes da aparição de Maria, apareceu o anjo da Eucaristia? Porque Maria não quer glória para si, ela aponta para o Cristo. Maria nos aponta o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como Moisés prepara o Cordeiro para tirar o povo do Egito e passa o sangue nos umbrais da porta, Maria apresenta o Cordeiro de Deus, o seu Filho na Eucaristia, que não somente aponta para a saída de uma terra estranha, mas para a saída da morte, do pecado, das trevas, da destruição, e traz cura e libertação. E o sangue de Cristo não marcou as portas da nossa casa apenas, marcou a nossa alma. O sangue de Cristo nos marca para a eternidade. Então, cada vez que eu comungo a Eucaristia, eu sou marcado para entrar na glória. Aonde estão muitos nossos irmãos que já foram. Assim como o nosso irmão Tarcísio, que participou do grupo de criação, que morreu há pouco tempo atrás, grande homem de Deus, eucarístico também. Assim como tantos outros morreram, já se foram desse mundo, o Miguelzinho, o senhor Miguelzinho, que todo mundo conheceu. Tantos e tantos e tantos já partiram dessa vida, já estão na glória, já estão na casa do Pai. Eles foram à nossa frente, mas vai chegar um momento em que eu e você seremos chamados para a glória. E nós temos que apresentar diante de Jesus. Mesmo se nós não estivermos totalmente curados e libertos, precisamos apresentar santos diante dele. Imaculados, puros, sem mancha, sem defeito. Quando chegarmos lá, chegarmos de vestes brancas, mas alvejados pelo sangue do Cordeiro. Naquele grande dia, nós veremos o Cristo face a face. Aí eu falo, você lembra, Ederson? Aquele dia que você estava lá no sacrário chorando, porque seu filho estava preso, eu escutei suas lágrimas. Que bom que você foi lá. Você lembra, Sandra, quando você ia lá no sacrário, minha filha, ficar me adorando, e você estava com depressão? Eu ouvi suas orações. Você lembra quando você foi lá pedir um emprego para mim? Eu ouvi sua oração. Irmãos, o lugar onde nós temos que chorar nossas lágrimas, as nossas mágoas, sofrimentos, dores, angústias, é diante do sacrário do Senhor. Você não está exposto, mas ele está ali, 24 horas, dia e noite, esperando a minha e a sua oração. Infelizmente, hoje, na nossa igreja, não existe mais aquela mediação de graças.
onde o padre fica ali sentado de 3 a 4 minutos em silêncio, para que os fiéis possam adorar Jesus em silêncio. Acabou isso, não tem mais. Mas eu aprendi uma coisa com o padre Clécio. O padre Clécio é lá agora esqueci. É daqui de pertinho mesmo. Da diocese aqui do lado. De Mogi das Cruzes, a diocese. E ele fala assim: vou dar a bênção final, mas aqueles que quiserem permaneçam em ação de graças. E ele dá a bênção final, dá os avisos. Gente, é incrível. A assembleia inteira permanece sentada 4, 5 minutos fazendo ação de graças. Porque a palavra Eucaristia, não sei se vocês sabem, vem do grego e significa ação de graças. A missa é uma ação de graças. É um banquete de ação de graças. É a oferta do sacrifício do Filho entregue ao Pai. Né? Se você perceber, a missa ela é toda inteira uma oração direcionada ao Pai. O padre faz a oração ao Pai em nome de Jesus. Aliás, ao Pai em nome da Assembleia, apresentando Jesus. Então, meus irmãos, olha que bonito. Para poder encerrar e rezar. No templo de Jerusalém era o único lugar que se fazia sacrifício. Na sinagoga não se fazia sacrifício, só no templo de Jerusalém. E aí, o que o sacerdote fazia? Ele pegava o cordeiro sem defeito, sem mancha, e aí ele cortava o pescoço do cordeiro, jogava o sangue numa vasilha, e aí ele ia aspergir, aliás, ele ia transferir o pecado da Assembleia para o cordeiro, cortava o pescoço do cordeiro, pegava o sangue e ele aspergia a Assembleia com o sangue do cordeiro na Páscoa. Por que Jesus morreu às 3 horas da tarde? Porque era a hora que no templo de Jerusalém se fazia o sacrifício. Na mesma hora em que os cordeiros eram mortos e o sangue ia ser aspergido sobre o povo, Jesus morreu. E do seu lado aberto saiu sangue e água, os sacramentos de vida eterna, entre eles a Eucaristia. E nós somos salvos e libertos pelo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O inimigo de Deus, ele odeia quem comunga a Eucaristia. Ele odeia o cristão naturalmente. Mas quem tem uma vida eucarística, que vive se confessando e comungando, cria ódio no inferno. Só de você comungar e confessar. Você está no pecado, você confessa, volta na graça. Vai comungar, você está detonando o inferno. O inimigo odeia isso. E o maior exorcismo, a maior cura e libertação que existe, se chama sacramento da penitência. Toda vez que você nos confessamos, sabe o que acontece conosco? Deus vem assim, ó, com a mão dele, e ele tira toda a nossa imundície, tudo aquilo que não presta, arranca de nós, e ele coloca a graça dele, o amor dele, nos sela com o sangue do Cordeiro, e a partir dali, nós somos criaturas novas. Então, precisamos entender, de uma vez por todas, que católico, apostólico, romano é o ser mais feliz do mundo. Porque ele não somente adora o seu Deus, mas ele recebe o seu Deus na hora da Eucaristia. Vamos aplaudir o Senhor e ficar de pé. Bendito seja Deus por isso. Amados, puderem comprar esse livro aqui, depois procurem aí. O professor fez aqui O Segredo da Eucaristia. O Segredo Sagrado da Eucaristia. Muito bom esse livro. Ajuda muito. Professor Felipe Aquino. O Segredo da Eucaristia. O Segredo Sagrado da Eucaristia. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos levantar os braços e vamos louvar a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Ele nos deu de podermos estar aqui nessa noite e ouvir sua palavra.
Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ouvir tua santa palavra